o Bitcoin vai subir 4.400%. 4.400%. Isso pode parecer completamente utópico, mas não é utópico se você considerar o prazo para isso acontecer. E aqui está a parte interessante. A VanEck diz o seguinte: a gestora americana VanEck publicou um estudo nessa quarta-feira, dia 24, apontando que o Bitcoin pode chegar a 2,9 milhões de dólares por moeda em 2050. Então estamos falando de um prazo longo para frente, né? Isso representaria uma alta de 4.400% em relação ao preço atual. O preço atual já está maior, né? Estava 65 mil, já estamos aqui na casa dos 68 mil dólares. Então, quer dizer, eles estão falando daqui a mais ou menos 25 anos para frente, né? Então é um prazo longo para a gente chegar lá, e eu acho até que é uma visão conservadora, para vocês terem ideia do potencial do Bitcoin, tá? A VanEck, uma gestora do tradicional, gigantesca, uma das maiores do mundo, está apontando o Bitcoin aí na casa dos 3 milhões de dólares por moeda. Então, um potencial desse, a pessoa está guardando o dinheiro dela em real, que ela perde 50%, considerando aí inflação e impostos, o que essa pessoa está fazendo da vida dela? Depois as pessoas vão reclamar do empresário malvadão, do patrão, da escala 6x1, quando na verdade quem está roubando o tempo de vida dessa pessoa e também a riqueza, o patrimônio dessa pessoa é o Estado, é o governo, principalmente com o uso da moeda estatal, do real. Se as pessoas deixassem de perder 50% ao ano com o Estado, com esse parasita desgraçado, elas não precisariam trabalhar em 2 turnos diferentes, em 2 empresas diferentes ou fazer escala 6x1. Tudo isso está acontecendo porque o Estado destrói produtividade, destrói riqueza. E a VanEck não é a primeira gestora gigantesca a afirmar que o Bitcoin vai valer valores estratosféricos no futuro. Outra gigantesca, que é a ARK Invest, falou recentemente que o Bitcoin chegará a 2,3 milhões de dólares por moeda no futuro. Então uma falou 2,3 milhões, a outra falou 2,9 milhões. Até as previsões estão próximas. E num número surreal, 3 milhões de dólares, nós estamos falando aí de mais de 15 milhões de reais por Bitcoin. Mas por que diabos o Bitcoin valeria tanto daqui a 25 anos? E eles trazem aqui os motivos que eu concordo plenamente, pessoal. Olha só o texto nesse estudo da VanEck. É concebível que até 2050 o Bitcoin possa ser usado para liquidar 10%, pessoal. Somente 10% do comércio internacional do mundo. E somente, pessoal, 5% do comércio doméstico mundial. Esse cenário resultaria em bancos centrais mantendo 2,5% de seus ativos em BTC. Somente 2,5%. Justamente para ter essa pequena reserva para fazer esse comércio, essas transações globais. Então, aplicando uma equação de velocidade do dinheiro, eles enxergam um potencial de 2,9 milhões de dólares por Bitcoin. E eles calçam essa análise em alguns motivos macroeconômicos. Entre eles estão aqui, por exemplo, a queda das 4 maiores moedas do mundo, né? A crise que está acontecendo aqui, no caso, com dólar, iene, euro e libra esterlina, bem como o declínio dos PIBs desses países e o aumento da dívida pública. A dívida pública está no recorde máximo, está no teto histórico, tá? E assim também está acontecendo o declínio do PIB desses países. Estão vendo aqui em azul escuro o USD, dólar americano, né? Em cinza a moeda japonesa, em azul claro o euro e em verde a libra, né? A moeda do Reino Unido. Então vocês percebem aqui uma queda contínua nesse gráfico, ano a ano, né? Uma redução contínua do PIB, ao mesmo tempo em que a gente tem uma elevação absurda da dívida desses países. Eles precisam encontrar uma solução, e a solução possivelmente será o Bitcoin. Outro fator apontado é a deterioração de direitos de propriedade, algo que a gente que é brasileiro já conhece bem, né? O não respeitar propriedade privada, e a tendência é que isso continue. Principalmente com a implementação aí das moedas digitais dos bancos centrais, né? Então vai vir o Drex aqui no Brasil, vai vir um dólar digital, e o governo consegue interferir na sua decisão, nas suas escolhas. Não, você está comendo muito disso, não pode, você está comprando muito disso, não pode. O governo começa a ter desculpa de carbono, de sei lá o quê, para impedir que você tenha o seu direito à propriedade, de comprar aquilo que você quer ou de ter aquilo que você quer, incluindo para os países, né? Como eles colocam aqui, um outro motivo, crescimento das sanções, obrigando países a buscarem moedas neutras
Por quê? Porque, como a gente viu no caso da Rússia na guerra, os Estados Unidos foi lá e cortou o acesso da Rússia às suas reservas internacionais. Então a Rússia não pode confiar mais em usar dólar. A China não pode confiar em usar dólar. E os Estados Unidos não pode confiar em usar yuan. Nenhum país pode confiar no outro. Se nenhum país pode confiar no outro, qual moeda que eles vão usar? Uma moeda neutra. A única moeda neutra que existe é o Bitcoin. Ah, Guilherme, mas essa Vanek ficou maluca. Ela ficou maluca, tirou esses dados da cabeça dela e não vai bater 3 milhões. Será que ficou maluca? Porque uma coisa é o cara falar, outra coisa é o cara fazer. É colocar a pele dele em risco, como eu faço aqui no canal. E olha só, pessoal, o que aconteceu agora nessa conferência internacional que a gente está vendo aí do Bitcoin, né? Bitcoin 2024. O CEO da Vanek, justamente a gestora que fez o estudo, diz que o Bitcoin é responsável por mais de 30% do seu portfólio. O cara que é ultra bilionário, o cara é bilionário, ele tem mais do que 30% do seu portfólio em Bitcoin. Então, ele não está falando da boca para fora. Ele está colocando no papel o que ele faz com o dinheiro próprio, o dinheiro dele.